Se me suicido hoje é porque, como frequentemente expressei a várias pessoas que poderão comprovar isso, não posso suportar a ideia de reintegrar o meu cargo nas condições propostas. Isto é, exatamente as mesmas condições que causaram minha destruição e das quais sou vítima desde janeiro de 2002. Indiferença, falta de respeito, sofrimento moral, nenhum reconhecimento profissional. Essa é a introdução da carta deixada por esta executiva de 43 anos que trabalhava em uma empresa de tecnologia na França. Era formada em matemática, com pós-graduação em informática, sempre foi muito bem avaliada no trabalho, onde teve cargos e projetos dos mais variados. Era casada e mãe de 3 filhos. Era uma profissional cobiçada na sua área, mas sempre recusou os constantes assédios dos headhunters. Não almejava mais poder ou mais dinheiro, apenas queria continuar com seu ótimo e reconhecido desempenho e ter tempo para a família. Tanto que ela pede à empresa uma redução de jornada, pois ela e o marido decidem adotar uma criança. Esse caso de suicídio foi minuciosamente estudado por Christophe Dejoux e publicado no seu livro Psicodinâmica do Trabalho. Dejoux é um psicanalista renomado, presidente do Conselho Científico da Fundação Jean Laplanche, professor universitário e autor de diversos livros. É especialista em saúde mental no trabalho e considerado o pai da psicodinâmica do trabalho. Portanto, pode falar desse tema com muita autoridade. A análise feita por Dejoux é ampla e deixa claro que o suicídio é um evento multicausal, como eu já apontei no vídeo anterior. Mas ele acaba carregando bastante no contexto organizacional como causa primordial. Eu vou incluir na análise alguns aspectos mais amplos do contexto socioeconômico-cultural e também aspectos da psique do indivíduo. Um dos primeiros pontos que Dejoux identifica é a típica solidão afetiva em meio à multidão que vive um suicida. Esses suicídios ocorrem em uma suposta comunidade de trabalho. Suposta porque, na verdade, aquilo que poderia ser uma comunidade é só um agrupamento de pessoas voltadas para produzir algo e que não consegue ser um verdadeiro depositário afetivo. Sobre o conceito de comunidade, Viktor Frankl fala coisas bem interessantes. Na sua concepção, comunidade é diferente de massa e de coletividade. Por exemplo, como parte da massa e de um suposto pensamento coletivo, o indivíduo perde ou tenta perder a responsabilidade das suas escolhas. Algo do tipo, foram eles. Mas não existe culpa coletiva, a responsabilidade é sempre de cada indivíduo. Eu acho que no caso analisado, apesar das políticas da empresa não ajudarem, como vamos ver mais adiante, é uma responsabilidade individual não se reconhecer na dor do outro e omitir-se. Na massa, nenhuma personalidade humana terá condições para fazer-se valer e desenvolver-se. A massa, de preferência, prescinde da personalidade, que para ela constitui um embaraço. Por esta razão, combate ela as personalidades, reprime-as, priva-as da liberdade, castrando esta liberdade em nome da igualdade. A descrição de Dejoux do contexto organizacional onde VB está inserida não chega a ser uma exclusividade daquela empresa, infelizmente. Há ali um diretor-geral autoritário, a direção de RH tem viés jurídico e com tendência para imposição de regras rígidas, o ritmo de trabalho é extremamente intenso e é comum as pessoas ficarem até tarde da noite aos finais de semana para trabalhar. A remuneração é acima da média do mercado, que ajuda na retenção dessas pessoas. A empresa fomenta a convivência entre os colegas e suas respectivas famílias, mas parecem mais reuniões de trabalho. O conformismo é rigorosamente respeitado e incentivado. E o medo parece estar sempre presente. Nem tanto pelo risco de desemprego, mas o medo de avaliações ruins que levem à perda de promoções e de gratificações. A situação da VB na empresa piora logo após ela ter recusado um cargo importante, com promoção, inclusive, na Espanha. De acordo com as apurações feitas pelo Dejoux, a empresa não tolerou essa decisão. A partir daí, seu chefe, bem como outras lideranças, passa a criar dificuldade para ela. A empresa passou a vê-la como alguém que não priorizava o trabalho.
Pelos colegas, ela é vista como uma pessoa de personalidade extremamente sólida e estável, muito disponível e generosa, alguém de confiança até para pedir conselhos. Mas esta solidez na personalidade da VB tinha um outro lado, o da rigidez. Ela era tão firme em seus compromissos e na palavra empenhada que isso beirava a inflexibilidade. E às vezes era tão obstinada que não cedia nas suas posições. Então, quando passa a sofrer injustiças no trabalho, ela não reage, não se queixa e acaba ficando deprimida. Deju vai dizer que essa sua impiedosa autoexigência era provavelmente sua falha psicológica. Mas eu acho que esta passagem nos remete a algo mais, uma manifestação típica da pós-modernidade da qual fala o Han, uma sociedade narcisista. Lembrem, no mito grego, Narciso é descrito como um jovem muito bonito e arrogante. Quem se apaixona por ele sofre. Narciso acaba sendo enfeitiçado e apaixona-se por si mesmo. E isso o leva à autodestruição. VB, portanto, é vítima do narcisismo que a rodeia e do narcisismo que a consome por dentro. Han vai dizer o seguinte sobre esse aspecto. A coação, que é mais uma autocoação, de desempenho força ao narcisista a produzir cada vez mais. Assim, jamais alcança um ponto de repouso e gratificação. Vive constantemente um sentimento de carência e culpa. E visto que, em última instância, está concorrendo consigo mesmo, procura superar a si mesmo até sucumbir. Sofre um colapso psíquico, que se chama burnout. Deju reconhece que a rigidez moral e psicológica da VB foi um fator na composição da tragédia, mas se nega, e eu concordo, a colocar esse fator como primordial, e muito menos exclusivo. É uma tendência culpar o indivíduo. Inclusive, quando as pessoas desenvolvem um transtorno mental, uma psicopatologia, se esquece do valor ambiental e até histórico na forma como se vê e se define adoecimento psíquico, como prova o Foucault na sua História da Loucura. Além disso, não há correlação causal direta entre transtornos mentais e suicídio, nem mesmo a depressão pode ser correlacionada como causa sine qua non de suicídios. Agora eu quero destacar um outro aspecto que não passa pela análise do Deju e que é um aspecto muito valioso, o de ter sentido na vida. Como disse Camus no livro Mito de Sísifo, só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Talvez em um momento de grande angústia e confusão, VB pode ter achado que o trabalho era a própria vida. Afinal, foram anos de sacrifício para construir a carreira e havia muitos motivos para ela se identificar e se orgulhar desse legado. Ter isso tudo depreciado, desqualificado, provocava muita dor. Na minha opinião, VB tinha um porquê viver e não era o trabalho. Ela tinha um projeto bem mais importante, que era o de criar a criança que havia acabado de adotar. O sentido da vida pode ser percebido até nas coisas mais singelas, e talvez VB não teve tempo nem apoio para poder se dar conta disso. Claro que em qualquer análise, sem conhecer a fundo tudo que vinha vivenciando essa pessoa, nas várias áreas da sua vida, corre o risco de ser leviana. Mas não posso deixar de registrar a minha crença de que toda a vida é cheia de sentido. Precisamos fazer exercícios diários para nos darmos conta disto, tomando consciência dos valores humanos que nos orientam, destravando nossa capacidade de autotranscendência, enfim, nos rehumanizando. Com esse tipo de transformação, as empresas podem se tornar verdadeiras comunidades e, ao invés de serem o fator que desencadeia o suicídio, serão os braços que acolhem e o impedem.